Eu fiquei pensando se deveria fazer esse vídeo aqui ou não, já que estamos no canal Politizando, um espaço em que eu tenho percebido até pelos comentários a presença praticamente nula de bolsonaristas, então por que fazer algo desmentindo Bolsonaro para quem não é bolsonarista? Olha, a minha intenção aqui simplesmente é o quê? É mostrar e reforçar essa necessidade da gente ficar atento ao discurso e sim, por que não, trazer algumas reflexões a respeito de algumas mentiras, porque eu mesmo, em alguns momentos no pessoal com alguém, já me via em uma saia justa, sem muito saber o que falar. Então vamos trazer aqui o que Bolsonaro disse. Foram tantas coisas absurdas que a gente fica, ainda mesmo com 2 anos e meio de governo, assustado com tanta mentira, com tanta desfaçatez. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando, ative as notificações e, claro, só se você gostar, deixa o like aí e compartilhe, nos ajude a fazer esse canal crescer mais ainda. Bom, Bolsonaro discursou ao fim de um evento da Church in Connection na cidade de Anápolis, acompanhado do ministro Onyx Lorenzoni, que é o ministro ali, né, que já passou por vários ministérios, e do deputado federal Vitor Hugo. Eu vou deixar aqui na descrição o link lá do Valor Invest, que vai trazer bastante detalhes do que aconteceu. Uma das mentiras que ele vai contar é de que, primeiro, isso aqui talvez seja verdade, né? Bolsonaro iniciou o discurso falando que jamais esperava ocupar o cargo. Pra gente ver assim, é alguém que nunca se preparou para aquilo, era um deputado do baixíssimo clero, e de repente vê que aquilo poderia sim se tornar realidade, mas será que Bolsonaro, 10, 15 anos antes de ser eleito presidente, imaginava? Hoje nós temos candidatos para 2022 que já tentaram se candidatar, por exemplo, Ciro Gomes, é alguém que já tentou várias vezes, vai para a sua 4ª tentativa, e quando a gente observa a carreira de Ciro Gomes, é alguém que a gente percebe que sim, se prepara há muito tempo. Estou citando o Ciro, mas poderia citar outros candidatos que, de certa forma, estão num cargo e sim, pensam talvez em, quem sabe, chegar ao cargo máximo dentro da política. Bolsonaro não, era um deputado e estava contente com isso. Conseguia ali fazer os seus esquemas e tinha o seu eleitor mais ou menos fiel, teve uma votação expressiva para deputado em 2014, mas presidente eu acho que nem ele, nas suas melhores e mais otimistas expectativas, chegaria nesse ponto. E aí ele fala que foi em 2018, ele diz, abre aspas para Bolsonaro, eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso, mas o sistema, a fraude que existiu, sim, me jogou para o segundo turno. Meu Deus do céu. E aí continua dizendo, outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto. E algumas pessoas que entendiam de como evitar ou inibir que houvesse a fraude naquele momento nos elegemos. Bom, se você tem prova, você tem que apresentá-las. Ele disse essa mesma ladainha lá naquela viagem para os Estados Unidos, no começo do ano passado, em que o avião que ele voltou chegou cheio de gente com Covid. Eu acho que foram mais de 20 pessoas, ministros, enfim, deputados, várias pessoas daquela comitiva voltaram dos Estados Unidos com Covid. E lá ele tinha dito, e assustado muita gente, de que ele tinha provas de que a eleição de 18 foi fraudada. Apresente-as, é simples. E aqui eu aproveito esse assunto porque a oposição, na verdade parte da oposição, porque parte dela, como o PDT, o PSB, me parece que o PSDB também já aderiu à ideia do voto impresso e eletrônico, voto na urna eletrônica e impresso. Já aderiu a essa agenda que não é de Bolsonaro, essa agenda vem de muito tempo. O primeiro deputado a criar um projeto a respeito disso é o Roberto Requião, que você pode acusar de tudo, de menos de ser fascista, de ser da extrema-direita. Inclusive agora nós estamos tendo uma comissão especial no Congresso para discutir sobre o voto impresso, que não é voto em cédula, como muita gente tenta distorcer a informação. É simples, é uma urna eletrônica, você digita, aparece um comprovantezinho que você nem encosta, você não tem acesso a ele, você confere lá, confirma, esse voto é picotado, cai numa urna lacrada e pronto. Se no futuro tiver algum tipo de queixa, alguma evidência de fraude, você vai lá, reconta, não precisa recontar de todas as urnas, não. Você pega ali um percentual X e confronta uma redundância.
Olha, ela emitiu isso aqui no relatório eletrônico, assistente de voto, e bateu os papéis. Gente, é muito simples. Não tem nada de milícia, nada de que é um retrocesso. Na verdade, isso é um avanço e vários países de primeiro mundo já adotam esse modelo. E isso aqui, além dele ser melhor do que o atual, porque te dá a possibilidade de realmente fazer uma auditoria não só, vamos dizer assim, através do sistema, mas uma auditoria, né, olhando o papel ali, confrontando os dados. Desmonta um discurso que Bolsonaro está preparando para aplicar um golpe em 2022. Se a gente tira dele esse argumento, acabou. Acabou para ele, ele vai perder em 22. Eu acho que ele perde para qualquer candidato. E ele não vai ter o argumento, falar, eu duvido. Beleza, vamos lá, pega aí algumas urnas e contem. Pronto, resolveu o problema. Então criaram um barulho danado, porque o PDT passou a falar a respeito disso, como se fosse oportunismo do PDT e do Ciro, quando é uma mentira, porque o PDT e Ciro já defendem isso há muito tempo. E eu acho que tinha sim que a gente agora fazer uma pressão no Congresso para, nesse sistema, se eles vier com a ideia de tirar o papel e levar embora, é só votar contra. Mas como eu disse aqui, me parece, eu respeito quem pensa o contrário, não estou aqui para brigar, para discutir, mas a gente precisa pensar melhor a respeito disso. Ah, mas dá trabalho de recontar algumas urnas. Meus amigos, manter a democracia saudável dá trabalho, tem seus custos. Ele chegou a falar de novo aqui que o vírus pode ter sido criado em laboratório. É impressionante. E se foi, Bolsonaro? Ele vai dizer que eu tenho da minha cabeça de onde ele veio e para quê. Mas ele está aí, está entre nós. Eu fico pensando da cabeça dele. Então, se você tem uma informação, de novo, vai lá, leva para quem investiga. Eu acho que tem muita gente interessada em saber de onde veio e como surgiu o vírus. Mas, diante dos estudos que se tem até agora, tudo indica que não foi criado em laboratório. E se foi, olha, eu estou tratando de possibilidade. O que ajuda a levantar esse tipo de suspeita agora e em público? Então é uma irresponsabilidade. Ele fala, passamos momentos difíceis. Começou-se a utilizar politicamente o vírus, como se fosse só os outros, né? Vamos fechar tudo, lockdown, toque de recolher, que a gente pela economia tira esse cara daí. Meu querido Bolsonaro, o querido aqui, claro, é uma força de expressão, né? Isso foi feito no mundo inteiro. Comércio fechado, eu sou pequeno comerciante, eu nunca fui numa carreata e exigi protestar para que meu comércio fosse reaberto, porque eu entendia que aquilo realmente era necessário. Lockdown, toque de recolher, isso foi feito no mundo inteiro. Será que é uma conspiração para derrubar todos os governos de esquerda, de direita, de extrema direita, de extrema esquerda? E, na verdade, vários políticos, prefeitos, governadores e presidentes de outros países, se fortaleceram no cargo porque fizeram o que tinha que ser feito, com alguns erros, é normal. Eu não estou cobrando perfeição de todo político, pode ter erro do Dória, erro do Camilo Santana, para pegar um do PSDB, um do PT, pode ter tido um erro aqui de algum outro governador, de outro partido, da direita, da esquerda. Mas olha, teve muita gente que se fortaleceu no cargo fazendo o que tinha que ser feito. E o Bolsonaro poderia ter saído dessa pandemia muito maior. Mas ele foi por um caminho, não sei porquê, alguma coisa talvez mental. Né? Com todo respeito, eu não estou aqui acusando ele de ser sociopata, psicopata, mas teoricamente me parece que não é uma coisa assim muito normal, parece que é uma doença mesmo. Isso que ele faz, claro que pode ter método, pode. Eu vou explicar aqui no final que pode ser também. Mas ele optou por um caminho errado e não teve a coragem de voltar para o caminho certo, ou de fazer o certo. Como alguns governantes, o próprio Trump dos Estados Unidos, tomou um caminho negacionista, foi chegando perto das eleições, ele tentou investir em vacina e tal. E assim, o Trump também não voltou totalmente, fazia comícios aí, tanto de gente sem máscara, aglomerando, sem respeitar o distanciamento social. Mas comparado ao Bolsonaro, o Trump foi no final, né? Não digo no começo, mas muito mais próximo daquilo que a gente espera de um político. Aí ele vem falar, na sequência o presidente voltou a fazer referência a um relatório comprovadamente falso, feito por um servidor do TCU, que aponta um suposto superdimensionamento das mortes por Covid. O servidor responsável aponta que o Valor Invest, pelo relatório, foi afastado do tribunal. Ele disse ter trabalhado em cima dos dados para formular uma tabela.
e concluir que as mortes estão superestimadas. E aqui, a respeito dessa coisa que já foi então desmentida pelo TCU, ele fala que se nós retirarmos as possíveis fraudes, teremos em 2020 o nosso país, o Brasil, como aquele com menor número de mortos por Covid. É inacreditável o que ele fala. E aí vem o importante, diz ele. Que milagre é esse? O tratamento precoce. Bom, eles já chamaram de tratamento, viram que não estava dando certo, que não fazia sentido, aí mudaram, falou, não, é acolhimento precoce. E aí depois chamaram de atendimento precoce e agora ele volta para o tratamento. Bom, Bolsonaro, as mortes cresceram em 2020 em relação a 2019, acima do que se via antes. E levando em conta que com distanciamento social, com isolamento, que muita gente fez ele da forma correta, você tem menos pessoas circulando, menos pessoas se encontrando. Então, por diversos motivos, com menor circulação das pessoas, você tem menos mortes por outros motivos. Então, essa fala sua aqui, ela não cola, isso não serve de base. Mas ele vem dizer sobre cloroquina. Ao defender a hidroxicloroquina, diz a matéria, Bolsonaro pediu que quem havia tomado o remédio levantasse o braço. O vídeo é patético, gente. Diante da reação da plateia, com alguns gritos, ele disse: querem prova maior do que isso? Eu tomei hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina. Aí ele acha que o pessoal está ali vivo, levantando o braço, é uma prova de que funciona. Eu queria convidar o Bolsonaro para ir no cemitério e pedir para tanta gente que tomou esse tratamento precoce, teve a falsa sensação de segurança e saiu por aí circulando como se não houvesse vírus, e que morreu. Bolsonaro podia ir agora numa UTI que tem gente entubado e fazer a mesma pergunta, porque vários estão lá e tomaram esse tratamento que não adianta nada. Se ele pergunta quem bebeu água na pandemia, é a mesma coisa. Quem leu um livro? Quem chupou chiclete? Com a diferença que a cloroquina, ela pode, não quer dizer que todo mundo que toma vai passar mal, mas ela pode fazer mal, sobretudo o pessoal tomando uma dosagem acima daquilo que é recomendado. Então, será que Bolsonaro está atuando em favor de farmacêuticas ao insistir nisso, quando nenhum outro governante de um país sério defende? E aí, repito, será que só ele está certo? Ou será que é só ele que ainda faz a defesa? Ou, eu estou levantando hipóteses, para atender aos anseios de quem está ganhando em cima disso, ou simplesmente para apostar numa loucura e porque não quer voltar atrás e dizer que estava errado? E aí ele fala algo que talvez seja o mais grave. Ele fala, a vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda? Está experimental, ele afirma. Nunca vi ninguém morrer por tomar hidroxicloroquina, em especial na região amazônica. Aí agora isso aqui é uma mentira potencialmente homicida, como alertou Reinaldo Azevedo essa semana. E ele quer agora ele quer equiparar a hidroxicloroquina com a vacina como se as duas estivessem no mesmo estágio. Eu queria então convidar o Bolsonaro para pedir para a Anvisa fazer o que fez com a Coronavac, quando parou o país, em que todo mundo ficou assistindo os relatórios, as opiniões, os votos, para liberar a Coronavac. Façam o mesmo com cloroquina. Tragam os dados então e aprovem, porque as vacinas são aprovadas pela Anvisa. E aí, a gente precisa ver os países que praticamente já voltaram ao normal por conta da vacinação e não por conta de cloroquina. Os Estados Unidos mandaram seu estoque de cloroquina para o Brasil. Caridade dos Estados Unidos? Não. Viram que não funciona. E aí a gente precisa, para fechar o vídeo, entender. Ele coloca isso tudo para dizer o quê? Para dizer que ele estava certo. Lembra da hashtag Bolsonaro tem razão? Vira e mexe, ela sobe no Twitter. Então ele se faz de vítima e o pessoal compartilha aquelas fotos com ele chorando, às vezes molhado na chuva, para falar, coitado do Bolsonaro, ele está tentando, mas o povo não deixa. Com isso, ele mantém a base fiel e mobilizada para tentar se manter vivo para ir para um segundo turno em 2022 e lá vem de volta com as mentiras, com as fake news, com os ataques, parte deles injustos, parte deles justos em relação ao PT, que hoje, a pesquisa de ontem já mostrou que Ciro Gomes começa a crescer e pode ser sim que ele se consolide eleitoralmente como um candidato em condições de tirar ou Lula ou Bolsonaro do segundo turno. E aí ele tenta manter essa radicalização para se manter ali com 25%, 30%, o que lhe garantia um espaço no segundo turno, e aí depois tenta zerar o jogo e ver o que acontece
é lá, já que hoje mostra que tanto Lula quanto Ciro venceriam ele, mas a gente sabe, isso é um retrato de hoje. Ele pode apostar numa melhora da economia que vai acontecer apesar dele, na medida em que a vacinação avança, é natural, não vai ser mérito desse governo, que a economia tenha uma pequena melhora. E aí, sabe-se lá o que pode acontecer em 2022. Por isso eu defendo que se mobilize agora para que tenhamos o impeachment. Crimes para isso não faltam. Precisa de mobilização política e da sociedade nesse sentido. Nós não podemos arriscar levá-lo, mesmo que sangrando, como Lula parece querer, para 2022. E com impeachment, sem impeachment, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar informado, porque esse submundo que emerge ali dos grupos de WhatsApp, nos recortes de vídeos que interessam aos negacionistas, isso sai do mundo virtual e vem para o mundo real. E a gente precisa estar preparado para combater desinformação com informação. E essa é a nossa finalidade aqui no canal Politizando. Bom, meus amigos, é isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, quem não se inscreveu, por favor, eu peço que, se puder, se inscreva, ative as notificações e, claro, se gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like para cima. Valeu e até o próximo vídeo.